aquela coisa, colocava a mão no paciente, já tinha aquela sensibilidade. No que eu colocava a mão no paciente, o paciente começava a contar a vida inteira para mim, contar a história. Você fazia isso de maneira inconsciente. Inconsciente. Não era consciente. No começo era. Não, mas você começou a prestar atenção que toda vez que você começava a massagear, toda vez que eu mexia naquele ombro, os pacientes falavam sobre o mesmo assunto. Então tinha uma catarse. Muita catarse, e aí eu tive que correr atrás, fiz psicossomática, fiz Jung, fui para esse lado da psicoterapia. Você foi me preparar, se preparando de acordo com aquilo que vinha chegando. Com a demanda. E aí a demanda chega uma hora que parece que ela não anda, né? Sim. Parece que empaca. Você chega na informação, você vê o ciclo se formando. E aí, gente, mais uma vez estamos aqui nos encontrando para o nosso Alquimicast. Hoje com uma pessoa muito querida, uma pessoa que, minha aluna, há muitos anos, uma grande alquimista, faz um trabalho assim muito diferenciado no mundo da alquimia. Ela tem o seu jeitão, né? Ela tem um caminhar próprio e estudou comigo muitos anos. A Karen Neves, vocês vão conhecer essa figura e a gente vai bater um bate-papo aqui sobre coisas da vida, algumas coisas minhas, a maioria dela, tá? Aqui o foco é ela. E aí vocês são convidados, sejam todos bem-vindos para mais um Alquimicast, aqui gerado pelos nossos diretores aqui da Liberato Produtora, pai e filho queridos, amados, vi nascer, meu afilhado, eu vi nascer. E aqui eles é que cuidam das produções, da direção, das edições, o que cada dia mais a gente vai vendo como um trabalho que vai ficando muito bonito, muito organizado. E vamos vir aqui semanalmente, sempre, para que vocês conheçam esse mundo alquímico, não sob a ótica de um alquimista, mas sob a ótica dos alquimistas que estão no mundo. Então isso é bem interessante. E hoje temos aqui a Karen Neves. Karen Neves, fique tranquila, relaxada, isso aqui é um bate-papo. Claro. Tá? E hoje assim, eu te conheci faz tempo já, não faz? Foi em 2011 que eu comecei. Aí quando vocês mudaram para o prédio da Pirâmide. Nossa, desde aquele tempo. Eu estava lá já atendendo, já tinha meu consultório. É verdade, eu lembro. Eu falei, quem esse povo tá chegando? Quem é esse povo doido que está chegando? Falei, parece minha tribo. Já fui me identificando. Nossa, daquela época. Aquela época, para mim, era uma época desafiadora, né? Porque foi uma época que eu estava me separando da Magali, aquela confusão toda. Mas deu tudo certo, né? Deu. E, nossa, aquela época... Tá vindo agora na minha cabeça, que legal. Foi. Nossa, eu nem me lembrava assim no primeiro momento. Aí na Fabrício Vanpré, né? Era Sim. Isso? Cheguei lá. Você chegou aí, que foi antes da Pirâmide. Foi com a Cris Marujo, tinha me indicado. Cris Marujo. Eita, a gente vai desenterrando o povo, né? E aí eu cheguei lá comprar uma coisa ou outra, principalmente de ambiente, que eu adoro. Sim. Mas quando vocês vieram para o prédio, eu falei, não adianta, agora eles estão assim me provocando, né? Sim. Vieram aqui para me cutucar. Já tinha muitos pacientes meus que já me chamam. E você naquela época, né, que você não nos conhecia, você trabalhava com o quê? O que era que você fazia lá naquela sala, naquele prédio ali, que eu fui lá depois montar a minha estrutura? O que você estava fazendo ali naquele prédio? Já foi uma das primeiras transformações ir para lá. Que assim, eu sou fisioterapeuta de formação e trabalhava que numa outra vida minha, tá, João? Isso. Sim. Aquela coisa da alquimista que vai se transformando. Sim. Nessa outra vida, eu trabalhava com crianças, com ventilação mecânica, era aspiração, eu tirava do hospital e levava para casa. E adaptava oxigênio, ventilação mecânica, a equipe toda, fazia todo esse trabalho. E aí, só que ao mesmo tempo eu já comecei a fazer acupuntura, massagem, como fisioterapeuta, e era aquela coisa, colocava a mão no paciente, já tinha aquela sensibilidade. No que eu colocava a mão no paciente, o paciente começava a contar a vida inteira para mim. Contar a história. Aí você fazia isso de maneira inconsciente. Inconsciente. Não era consciente. No começo era. Não, mas você começou a prestar atenção que toda vez que você começava a massagear, vez que eu mexia naquele ombro, os pacientes falavam sobre o mesmo assunto. Então tinha uma catarse. Muita catarse. E aí eu tive que correr atrás, fiz
psicossomática, fiz Jung, fui para esse lado da psicoterapia. Você foi se preparando de acordo com aquilo que vinha chegando. Com a demanda. E aí a demanda chega uma hora que parece que ela não anda, né? Sim. Parece que empaca. Você chega na informação, você vê o ciclo se formando. Eu sou uma boa ouvinte, meus pacientes sempre elogiaram isso. Falavam, Karen, é tão bom vir aqui conversar com você, falar com você já me alivia. Só que eu sou uma pessoa tagarelinha, né, Joel? Sim. Então, assim, só ficar quieto, ouvindo, não saber o que... Né, como transformar, como ajudar essa pessoa a dar o próximo passo. E isso estava me afligindo e eu fui atrás de um próximo movimento. É por isso que eu amo, aí te cortando, eu amo a alquimia, porque a alquimia, ela tem duas coisas que são muito interessantes na área de atendimento, da psicoterapia, da psicologia. Ela tem uma outra coisa, né? Ela oferece um espaço gigante de autoentendimento, de autoconhecimento. Exato. E a alquimia te dá uma ferramenta. Exato. Você vai beber aquele papo. Exato. Eu acho que começou, né? Eu ia comentar isso. Isso é legal, né? A alquimia primeiro é para onde você está indo agora nesse papo, né? Você sentiu a mesma coisa que eu, porque quando eu comecei a atender na Granja Viana, eu fazia aquela leitura de aura, entendeu? Exato. Aí eu fazia às vezes estava mediunizado. E quando eu fiquei consciente da mediunidade, eles mergulhavam muito na vida do paciente, entendeu? E aí tinha muitos aconselhamentos, mas não tinha ferramenta. Então uma pessoa saía dali, eu digo sempre assim, a sensação que ficava é que saía dali de mãos vazias, né? E não tinha nada que pudesse dar o start. Foi assim mesmo que eu fui sentindo. Tinha toda essa sensibilidade, essa percepção, meus pacientes já me chamavam de bruxinha, e eu dava ali um movimento, mas faltava ferramenta. Para mim, principalmente, né? Como você falou, primeiro quando a gente está na alquimia, a gente se transforma. Né? Eu acho que eu tinha uma coisa muito aguada, eu acho que lembra dessa fase minha, muito aguada, muito cuidadora, muito... Mãezona de todo mundo. Sem limite, né? Mãezona sem limite. E que não é a minha natureza de verdade. Eu tenho, sim, lado mãezona, lado cuidadora, grande, mas eu sou aquela de bora, vamos. Não sou de, vamos devagar, tudo bem, vamos tendo do seu tempo. Eu falo, não. Eu sou aquela que acelera o processo um pouco. Então, vamos aumentar a dose, eu não diminuo. Porque a pessoa, quando vai procurar um alquimista, um terapeuta, né, qualquer um aí dessa linha nossa, principalmente, a pessoa já vai com, vamos dizer assim, ela já perdeu um tempo. E ela já andou num espaço doloroso. Exato. Então não tem mais tempo a perder. Eu entendo que essa fase da dor a gente já passou. Não tem mais que vivenciar tanto o processo dolorido. Ele tem que passar mais rápido. A gente já está numa fase mais de amor, de livramento, de equilíbrio, de andar para frente, né, Joel? E tem uma coisa muito interessante quando você fala da dor, que pelo menos foi uma percepção minha, demorou essa percepção a chegar, mas ela chegou. E quando ela chegou, eu mudei muito o meu trabalho, a minha visão de trabalho, que eu tenho certeza que você vai concordar, né, com essa colocação, é que, por exemplo, uma mulher, ela sofreu muito violência doméstica do pai, porque o pai era muito ciumento. Então o pai machucava ela, né? Ele era um homem muito forte, e ela era uma mulher muito assim... Com um pai desse não se desenvolve, né? Então ela era magrinha, minguadinha, muito sensível. Então, por exemplo, às vezes ele não precisava dar uma surra nela, mas ele pegava pelo braço e ficava roxo onde ele pegava, entendeu? Pegava ela pelos cabelos e tinha muito ciúme dela e criava problema com os meninos que se aproximavam. Porque ela já era uma mulher, ela já tinha... Nessa época, 17, 18 anos. Nossa. E ela já apanhava dele com 18 anos. Não. E foi interessante porque quando ela me procurou, ela tinha um monte de problema de saúde. Ela tinha 33, 32 anos, por aí, se eu não me falho a memória. E aí ela ficou falando disso, de todo esse sofrimento que ela passou com o pai. Aí eu falei, você lembra
a primeira surra que você levou? Ela disse, nossa, eu me lembro. Eu disse, pronto, essa é a que vale. O resto são fezes. Então a gente tem que tirar isso aí, desintoxicar da surra que você levou, né? Até 25 anos. Isso aí não interessa. Não. O que interessa é a primeira que você levou. O começo disso. É o começo de tudo. E aí, então, como consteladora, a gente tem que olhar para esse pai de você forma... Peraí, calma. Você faz constelação também? Sou consteladora familiar desde 2014. Nossa, então você já tem uma boa experiência com isso. Já, bastante. Eu amo constelação. Constelação é incrível. É assim, na verdade, é um complemento perfeito, né? A alquimia com a constelação, você consegue dissolver qualquer questão familiar, olhar, né, como a gente fala pela constelação, olhar com honra, olhar para essa família honrando, respeitando, mas se libertando. Sim. E conseguindo criar essa individualidade, né? Você falando de mulheres, esse é sempre um caminho que me busca muito, me procuram muito mulheres, principalmente. Você inclusive, teu foco é mais com mulheres, né? Eu tenho bastante paciente homens. Eu acho que tem bastante coisa de relacionamento, questões de relacionamento que me buscam. Mas sim, tem bastante. O que você mais atrai no teu consultório? Eu mais atraio. Eu acho que tem bastante coisa, né? Tanto tempo como terapeuta. Sim. Mas a parte de relacionamento tem bastante. Sim. Mas esse foco do feminino, da sensualidade, da sexualidade. Parte da mulher. Depois é que vem relacionamento. Quando eu falo de sensualidade e sexualidade, eu falo de homem e mulher. É pessoa, é um indivíduo. E eu atraio bastante essa questão do indivíduo. Não sei se você lembra num seminário seu... Eu dei palestra sobre o sagrado feminino. Foi. E depois, sobre sensualidade. Sim. E depois teve uma palestra que foi mais nas outras salas menores, que a grande estava cheia, né? Que eu falei sobre sexualidade, sobre orientação sexual. Sim. Porque é algo que me buscam bastante. E hoje em dia está muito em voga, né? Inclusive misturado com um monte de coisa, né? Porque está misturado com essa coisa da transexualidade, tá misturado com aquele menino que se sente menina, e a lei, e uma lei se impondo sobre essas escolhas todas. Eu acho que o olhar da individualidade é sempre importante, e como eu consigo sempre dar essa filtrada e olhar a individualidade da pessoa, eles se sentem confortáveis à vontade sempre comigo, e isso acaba atraindo. Aí um indica, o outro indica. E Karen, eu fiquei curioso, sabe o quê? Dessas pessoas que você atende, que tem uma relação, né, vamos dizer assim, com esse papo de sexualidade, esse caminho da sexualidade, que ainda é uma coisa que as pessoas sofrem muito com isso, né? Porque está ligado ainda a essa coisa do pecado original, né? Aí, existe uma dor muito grande. Desses grupos que te procuram, dessas pessoas que te procuram, como é a questão da homossexualidade? Tem muita gente que te procura bastante, porque ela quer se descobrir, porque ela está confusa, porque ela não sabe o que quer. Eu gosto sempre quando o paciente me procura e está vindo nesse trabalho, entendendo a própria sexualidade, junto nesse autoconhecimento, né? Nesse processo alquímico mesmo que nós fazemos, né? A gente vai trabalhar aquelas questões, vai trabalhar pai, vai trabalhar mãe, eu vou trabalhar isso com a constelação. Eu falo, não se rotula ainda. Presta atenção e vamos sentir como você se sente em relação à sua sexualidade. Não já criar, não, porque meu pai ou minha mãe tem que entender que eu sou homossexual. Calma, você primeiro tem que se entender. E quando você tiver entendido e se individualizado, fortalecido, é muito mais fácil se colocar essa questão. Espalhar a notícia. Aí você vai se libertar e dizer, vai sair do armário com vontade, mas essa imagem do armário eu acho super interessante, porque geralmente as pessoas, quando elas estão vendo o armário, aí saiu do armário. Então, não imagina o que é que aquele cara, aquela menina, aquele menino estava fazendo ali trancado naquele armário. Não, e o processo dolorido que estava antes. Naquela escuridão, naquele aperto, solitário. E a força de decisão que precisa para abrir ali para ver a luz e sair daquele lugar trancado e claustrofóbico. Eu sempre... assim, mas eu acho que tem bastante da parte da sensualidade antes, dos prazeres que eu tenho que primeiro resgatar.
antes de chegar nessa parte, né, da orientação sexual, é entender o prazer pessoal. Seria a transa dele com ele mesmo. É isso. Vai para uma masturbação, vai para essa masturbação alimentar. Ai, nossa, eu estou comendo. Você não está prestando atenção no que você está comendo, você não está saboreando. Então vai tomar um banho, prestar atenção, né? Comeu com você seu lembra, ascendente. Né? Eu só sei comer gemendo muito. Né? Cadê o vinhozinho pra gente? Nossa, e quando é muito boa a comida, melhor ainda. Então, eu primeiro resgato essa parte da sensualidade, do prazer próprio, né? Esse prazer com ele mesmo. E aí, nisso, você vai conseguir descobrir qual é a sua real sexualidade, ou, na verdade, se redescobrir nas relações. E isso aí, falando da relação às mulheres, que eu atendo muito, nos relacionamentos, onde elas se perdem na maternidade, onde elas viram mães dos maridos, mães dos próprios pais, e elas perdem a própria individualidade e o prazer delas. Elas não sabem mais quem elas são. E aí elas vêm cheias de dor, com problemas de saúde graves, depressão, ansiedade, mas porque nem sabem. Daí você fala, o que você gosta de fazer para você? Ah, eu adoro levar meu filho no McDonald's. Ah, eu adoro cozinhar para o meu marido. Ai, meu marido... Daí para você, o que você faz? Perde, né? E eu percebi essa identidade. Olha, muitas mulheres que nunca se tocaram. E tem umas coisas interessantes. Eu estava no restaurante com um casal de jovens. Mas assim, muito chegado, muito próximo. E aí, eles se ofereceram para pagar para mim. Geralmente eu nunca deixo. Eu sempre pago a conta. Eu sei. Você me conhece, né? Há muitos anos. Eu sempre... Não, mas naquele dia ficou sob essa condição. Não. Eu falei, vamos comer uma pizza? Vamos, mas só se você deixar a gente pagar. Eu digo, não, tá ótimo. Eu deixo. Vamos. Eu vou receber isso hoje. E nós fomos à pizzaria. E lá na pizzaria, quando chegou na hora da conta, ele olhou para ela, são casados. Ele falou, você vai pagar com cartão seu? Ou você quer que eu pague aqui e depois a gente acerta? Aí eu olhei assim e falei, como assim? Peraí, eu não entendi. Você está dividindo a conta com a sua mulher? Não é assim que funciona. Aí ele falou, não, funciona assim, a gente é assim, nós somos o casal, mas assim, a gente divide tudo. Eu falei, olha, preste atenção numa coisa. Eu acho isso interessante, eu acho isso muito interessante, não é? Com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, mas não um casal. Um casal, então, todos o são cara casais, tem né? que pagar para a mulher. Você tem que pagar para a mulher. Existem acordos dentro de relacionamento. Eu não tenho acordo para isso para mim. Acho que existem Aí ele acordos. olhou para mim e falou assim, nossa, mas a gente é um casal moderno, não sei o que. Eu falei, não, mas veja bem, mas tudo bem, eu entendo. Mas eu vou colocar um ponto de vista alquímico. Aí lá, então, fale aí o ponto de vista alquímico. Eu digo, olha, você pode ter filho? Aí ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu digo, você pode parir um filho? Aí ele, não. Eu digo, ela pode. Então ela é melhor que você, para mim. Eu ia falar, você veio de onde? Você veio de onde? Você está sentado aí nessa cadeira por quê? Porque veio através de uma mulher. Então, pelo menos isso, honre, pagando uma conta para ela. Uma mulher eu nunca deixo pagar a conta porque eu honro a mulher. E eu honro isso nela. Isso mesmo. Porque ela provém, ela vem para prover. E outra coisa, ela provém o espírito ser uma pessoa como você, por exemplo, através dela. Você não faz isso. Eu ia falar disso, a gente chama na constelação de equilíbrio de troca. Numa relação. E aí existe, então assim, pode ter acordos, mas qual é esse equilíbrio de troca que está acontecendo? E você acabou de dizer, né? Ela está, se ela está se doando mais, então se ela está dando mais do que ele, está errado. Aí, então vamos dividir a conta. Somente o alimento, né? Para mim, assim, está claro. Ela já é uma pessoa nutridora. A mulher já tem a natureza nutridora. Aí ele ficou pensando. Aí eu falei, me diz uma coisa, tu mamasse até quantos anos?
Aí ele falou, eu acho que eu mamei até uns 2 anos. Eu digo, então pronto, agora é a hora de você pagar o leite. Tá aí. Mas voltando àquele assunto, Karen, essas pessoas que vão ao teu encontro buscar essa coisa de se compreender, de se entender, de se conhecer. Sim. Eu vejo que você começa muito pela base, né? Sim. Lá de baixo para cima, não é isso? Você vem conduzindo a coisa assim. Porque quando a pessoa vai se reconhecer pelo que ela realmente é, ela tem que estar com a estrutura bem formada, bem segura, bem confiante de quem ela é. Sim. Para quando você tem estrutura Eu confiante. adoro você batendo os seus. Ai, verdade, seus não pode. Quando ela tá com a estrutura confiante. Quando eu comecei aqui no podcast que eu fui fazer com ela, é que eu olhei os anel, os dedos, as pulseiras do sol. No podcast você tem que ter um cuidado que é, ó. Por isso que eu segurei a mão dela agora, que ela já tava tocando aí o samba. Mas voltando, eu estava perguntando para a Karen aqui, a Karen faz um trabalho que vem ali desde a base, é como um vulcão, né? Ela vem consertando ali desde daquela base até aquela erupção de consciência, né? É um trabalho muito legal. Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Muito melhor, às vezes, do que um trabalho que vem de cima do vulcão para baixo, para a sua base, né? Porque às vezes a pessoa explode a consciência para depois ir para o físico, a realização daquilo que ela entende. Eu deveria ser assim. Eu quero ser assado. E aí depois ela pratica. Não que eu não dê uma explodidinha nesse vulcão. Sim. Porque eu provoco muito a consciência. Como se provoca uma consciência? Ai, Joel, é aquela coisa que acontece no momento alquímico, né? Quando você está naquela terapia, naquela conversa, Sim. que você pega o gancho da pessoa que ela está se sabotando. Sim. Eu tenho uma história, por exemplo... Conta uma história, porque quem está ouvindo a gente é o público nosso do podcast, é um público muito abrangente. Que nem entendeu? conhece, né? Não conhece o trabalho. Então dá um exemplo mesmo. Assim. Vou dar um exemplo que foi bem desafiador para mim. Tá. Até bem curioso. Era uma paciente, aquelas pacientes que vêm que estão ótimos. Maravilhoso. Tudo Como é que ótimo. você tá? Como está seu relacionamento? Incrível. Incrível. Mas eu ando com uma depressão, às vezes uma ansiedade, não tenho muita Mas vontade, tá tudo nem bem. sem energia. Mas tá tudo bem. Eu vim aqui tomar um floral, eu queria tomar aquele composto energia, porque eu tomei sem energia, mas me falaram para passar com você. Tá bom, vamos começar, mas qual é a relação com seus pais? Você tá aquela fuçada, né? O papo as armadilhas. E abre o mapa, você fala o que a pessoa tá vivendo, com o mapa você vai vendo. O mapa que você tá falando é o astrológico. Astrológico, da alquimia. Eu amo, na verdade, eu já tinha estudado alquimia antes, mas quando eu aprendi a astrologia alquímica abriu assim na minha cabeça de uma forma que eu nunca mais... Então você segue um mapinha aí. Você puxa o mapa que vai te ajudar na leitura. Não conhecer... Primeiro eu conhecer o paciente, aquela pessoa que está vindo, aquele indivíduo, né? E depois, é claro, trazer esse autoconhecimento. É ele se apresentando. Né? E aí, aquela conversa que você já sabe que o paciente está mentindo, aquela máxima que a gente tem, né? E aí conta a história. Aí, uma mulher. Aí eu comecei uma limpeza de mãe básica, até porque eu não tinha muita história, e ela estava mais com minha né? Depressão, você falou aí energia. A limpeza de mãe. O que seria uma limpeza de mãe? A limpeza da para o nosso público entender. Nós temos a limpeza das serpentes, que é de pai, mãe, DNA, paterno e materno, que a gente vai trabalhar essa energia, isso é uma alquimia dentro do Ela nosso vai tomar corpo. isso aí. Vai, é o floral. O floral. O floral alquímico incrível, que é a nossa base. E como consteladora, sempre uso, porque é a união perfeita com a constelação. Porque trabalha muito pai e mãe em constelação, né? E essa mulher veio como? E aí ela foi, deu 15 dias, ela ligou, Karen, pelo amor de Deus, eu preciso ir aí. O que você está fazendo? Porque meu marido vai se separar de mim. Oi? A culpa é sua. Essa era aquela que estava tudo bem. Nossa, tudo ótimo. A culpa é sua, meu marido está querendo me largar. Por quê? Porque eu comecei a responder para ele. Porque ele chega mais cedo do que eu do trabalho, mas ele fica esperando no sofá, eu levar a cervejinha e o pelisco enquanto eu faço o jantar. E eu cheguei um pouco atrasada e falei para ele que eu ia fazer o jantar direto. Se ele quisesse, ele pegava. Cerveja, E ele falou que era um absurdo. Nossa, ela nunca tinha reparado isso.
Daí eu, nossa, mas ele ficou muito... Ficou, não, mas porque não foi só isso. E aí depois... Porque eu falei das contas que a gente precisava dividir, porque eu estou Sim. pagando a maior parte das contas da casa. Porque ela é advogada, Joel. Sim. Eu trabalho no escritório com mais 2 homens. Porque também no escritório eu estou sendo muito sugada pelos meus sócios. Nossa, ela começou a se enxergar. A história de vida. Eu, nossa, e tal. E fui deixando ela falar e falando assim, meu Deus, não, mas a culpa é sua. Minha vida estava ótima. Você estragou minha vida. É um desafio para nós alquimistas, né? Nossa, ela E ela chegou me culpando. te acusando. Foi me acusando. Foi incrível, porque aí é onde a gente tem que dar o que eu falei, ir para o vulcão. Né? Não dá para ir pela base nessa hora. Aí eu fui pelo vulcão. Eu falei, que ótimo. Só que assim, o que você admira numa mulher? Como você, como advogada, gostaria que a sua cliente fosse? Que ela fosse tratada como pelos sócios, como que ela fosse tratada. Eu devolvi, né? Sim. Pelos sócios, Muito pelo bem, marido. por sinal, né? Botando ela no lugar dela, no mundo dela. Como você gostaria que seu marido reagisse quando você chega cansada em casa? Você trata seu marido assim, porque sua mãe tratava ele assim, claro, como consteladora a gente já percebe, né? Ah, sim, minha mãe era dona de casa, meu pai trabalhava fora. Eu falei, e aí, então, como era esse equilíbrio de troca em casa? Seu pai pagava as contas, sua mãe cuidava da casa e dos filhos, era isso? Isso é muita gente hoje, né? Era o tradicional, né? Aí ela, sim, eu falei, pois é, você está querendo ter o mesmo comportamento que sua mãe tinha, só que hoje você está sustentando a casa e sustentando esse marido e ainda querendo ter o mesmo posicionamento. Não dá, você não pode ser todo mundo. Você tem que encontrar qual é o seu lugar, qual é a sua escolha no mundo, qual é esse posicionamento. E aí a gente foi trabalhando ela, mas eu não quero perder, eu amo meu marido, eu gosto desse relacionamento. Falei, então vamos trabalhar como é que você vai conversar com ele, como é que você vai introduzir isso, porque você acostumou ele mal. Infelizmente, nesse caso, sim, pela história, né? A gente viu que ele era uma boa pessoa. Ele só estava mal acostumado e achava que ela tinha obrigação. Sim. Tava todo mundo acomodado. Todo mundo acomodado. No sofazão, Todo mundo acomodado. E aí eu falei para ela, conversando, e ele foi aceitando essa conversa. E ele até depois foi meu paciente, mais para frente. Ele veio atrás. Aí você cuidou do casal. Cuidei do casal. Daí ele veio também. E você faz isso assim, de vez Às em quando? vezes. Cuida do casal. Quando a pessoa o marido está disponível. A gente percebe dentro do trabalho alquímico que conforme... Primeiro que se a pessoa chegou para mim e fez essa mudança tanto mesmo dentro de uma história de mentira, e ela foi ver a realidade, é porque ela está pronta. Sim. Eu já tenho tanto tempo de experiência que eu já tenho essa não é confiança. à toa que ela está ali na sua frente. Não, e né? nem à toa que em 15 dias o Floral fez tanta mudança na vida dela. Incrível, né? Abriu tanto os olhos dessa pessoa. Que coisa boa, que continue lindo. assim, né? E foi incrível a mudança dessa mulher. Ela se fortaleceu. De repente, eu porque vi muda tudo, essa mulher né? Muda a empoderada. família, muda o marido em relação sabe a aquela ela. coisa de cabelinho presinho, mal cuidada? De repente, ela começou a vir no consultório toda brilhando. Toda cabelo cheio de... Virou uma lioa. Que eu gosto muito de trabalhar esse lado da energia do feminino, né? Muito legal. Essa sensualidade. E ela começou a reconquistar o marido. Ela falou, Karen, ele gostava de mim por isso mesmo. Ele me amava porque eu era uma mulher sensual, sedutora, quando a gente se conheceu. Depois virou a Amélia. Depois ela virou a mãe. E foram falas como, eu não sou sua mãe. Eu sou sua esposa, você é meu parceiro, meu companheiro. Eu preciso de você aqui dentro de casa, assim, companheiro, meu parceiro. Então, se você chegar antes, você já pode começar a fazer a comida. Ou você já pode pôr alguma comida que eu deixei para esquentar enquanto eu chego do trabalho. Às vezes, ainda mais como advogada, às vezes meu trabalho vai até mais tarde. Sim. E eu não posso ficar preocupada. Não, isso também vai dar um up no trabalho dela como advogada, né? Também, não, e com sócios, né? Eu falei, ele é um adulto funcional, ou não, né? Porque você está tratando ele como alguém alguém que não usa, sabe... né, no meio do caminho, isso. Durante a caminhada, durante a caminhada, você usa alquimias, é isso? Muitas. E você gosta de fazer esse trabalho? Amo. Qual é a alquimia que você mais usa em seus atendimentos? Como eu falei, né? Eu trabalho muito essa energia do feminino. Então, tanto a parte da sensualidade, da sexualidade, desse tesão. Então, tem uma que a gente... Não sei se você lembra que a gente teve um apelidinho na época do seminário. Uma paciente minha deu o apelido do Floral de Dona Aranha.
Ah, é? Porque ela falou, Karen, eu tô subindo pelas paredes, o que é isso? A minha libido foi lá pra cima. Então, eu tenho algumas fórmulas que eu trabalho bem esse estímulo da libido feminina. Porque você trabalhando a libido feminina, o prazer dela com a vida muda. Né? Essa mulher que está com prazer na vida, ela fica com tudo mais equilibrado, todas as relações ficam mais organizadas e mais harmoniosas. A mulher consegue fazer esse equilíbrio, né? Ser esse sal. Sim. Então, essa é a alquimia que eu mais amo, chegar nesse ponto desse prazer, dessa Dona Aranha. Essa Que paciente, legal. ela falou, cara, eu tô subindo pelas paredes, Não, esse floral Dona eu Aranha. amei o Dona Aranha. Eu amei o Dona Aranha. Então, tem essa forma. Essa imagem da aranha, né? Uma coisa incrível, assim, muito... Eu nunca Bem entendi feminina. direito essa coisa de você comparar até o órgão mesmo sexual da mulher, uma aranha. Eu nunca entendi isso direito. Entendeu? Mas de uns tempos para cá, né, vai ficando velho, a gente vai ouvindo as histórias, as fichas vão caindo, porque ali é uma teia, é a teia da vida. A teia da vida nasce ali, né? Nasce. Naquela aranha, né? Aquela aranha é a responsável por essa teia, não é? Eu achei Não é a isso mulher mais interessante. sensual e sedutora do mundo, não é a Viúva Negra? É a Viúva Negra, é mesmo. Ela é tem esse mesmo, símbolo. assassina. De muitos de maridos. muitos. Inclusive foram várias viúvas negras, né? Na história serial killer. E tem uma coisa muito interessante a respeito do serial killer, a gente falando na figura da Aranha Negra, aqui da Viúva Negra, é que ela, hoje eu não sei mais, mas até uns anos atrás, ela era considerada, aquela americana, né? Ela era americana. Ela era considerada a primeira mulher serial killer. Foi, né? Chamavam de vadia. A primeira. Não tinha mulher serial killer. Na história da humanidade, serial killer é homem. E isso é uma curiosidade, porque já foram catalogados 1.700, 17.000, uma coisa assim. Eu não lembro o número, mas isso é real, é fato. Existe um livro de um americano, de um pesquisador americano, que eu acho que ele era até agente do FBI. E foi ele que criou essa coisa. Ele que descobriu que o serial killer tinha um padrão. Olha. Antigamente não se pegava serial killer, porque ninguém seguia padrão. E ele foi o cara que ficou insistindo, na época ele foi super combatido, tal. Tem até uma série na TV, na Netflix, que fala disso, que fala desse cara. Essa série, eu não lembro o nome, essas coisas assim, eu fico doido. Tem uma do serial killer mais famoso, que foi aquele do Psicose. Tem uma série interessante dele. E fala que ele ajudou a desvendar outros serial killers. Sim. Não, esse cara era um policial. Esse é policial. E ele lançou um livro depois com um serial killer, só tinha homem. Olha lá. Em todos os estudos dele, só tinha homem. E uma coisa muito interessante, 90% deles, o start do assassinato era por causa da mãe. A relação com a mãe. Eu ia comentar isso. Nossa, eu fiquei impressionado. Muito constelação familiar. 90% deles. 10% era por causa do pai. Mãe que reprimia sexualmente, principalmente. 10% era por causa do pai. Mas mesmo assim, desses 10% por causa do pai, a mãe estava envolvida. Então é 100%. Como Freud dizia isso, a culpa é do pai e da mãe, né? A culpa é sempre... E ele enfatizava muito mais a mãe, né? Corrigindo, né? Então, assim, existe uma estrutura, como a gente fala sempre, dali do pai e da mãe. Mas a escolha de continuar nisso é sua, né? Sim. A gente pode transformar isso e melhorar mas essa consciência, cara, ela vem com o advento da constelação, né? Porque antes não tinha muito isso, né? Essa coisa ficava meio no subconsciente, ficava meio escondida, né? Muito. Mas a gente percebia em atendimento, eu já como era terapeuta, já psicoterapeuta, você vê aquele paciente que saía de casa brigado com a família, Sim. Em algum momento dava merda, e pronto, Sim. falei, ops, e voltava para casa, porque enquanto não resolvia aquela relação, não conseguia sair de casa. Não conseguia ir para a vida, não consegue ter força para se estruturar. Né? A constelação fala, o jeito que nós olhamos para nossa mãe é o jeito que o sucesso olha para você. Então, o jeito que você olha para sua mãe é o jeito que o sucesso olha para você. Ou você harmoniza essa relação, ou pelo menos respeita e honra, é o mínimo.
E para você tchau. conseguir seguir o seu caminho. Que legal. É E aí essas importante. porções que você faz, Ah, eu adoro. qual é a mais que você mais gosta? Essa Dona Aranha, para mim, eu A acho Dona que Aranha. ela dá uma empoderada, uma fortalecida no feminino. Ah, claro, nossa fórmula da matriz é incrível, né? Eu tenho muitas mulheres desde sempre que me procuram com essa questão da maternidade. Você usa bastante, né, a fórmula da matriz, né? Bastante. A matriz é porque essa conexão da mulher com essa Sim. energia da matriz, ela conecta com a essência dela, com a verdade dela, né? Então, dar esse impulso para a mulher fazer o caminho dela. Eu percebo, por exemplo, teve uma paciente que ela estava querendo engravidar e a gente chegou no terceiro processo de matriz, né? Fomos desenvolvendo. O primeiro, eu percebi, ela trabalhava em banco. A primeira coisa foi sair do banco e começar a trabalhar como terapeuta. Ela é sua aluna. Ah, é? Começou a trabalhar como terapeuta. No segundo processo, ela teve um consultório só dela. No terceiro que ela Nossa. engravidou. Gente, que coisa linda isso. Lindo o processo dela. Ela foi Então, se criando para poder foi criar. percebendo essa matriz, criando Ela foi o caminho resolvendo. dela, a força dela, do feminino, da maternidade, da relação dela com o marido. Foi tudo parece que foi, sabe, juntando e mostrando um caminho mais iluminado da onde ela queria, do E objetivo. eu vou falar aqui para o nosso público uma coisa muito interessante na minha caminhada, né? E aí, ao meu lado aqui, a Karen. Não necessariamente a gente fique muito junto, fazia anos que eu não via a Karen, mas o nosso trabalho nos une. Tem uma curiosidade da Karen que eu acho que ela nem vai lembrar, mas eu vou recordar. Ai. Essa curiosidade. É que a Karen, ela vivia dizendo para mim que ela, quando a gente se encontrava, há muitos anos atrás, ela via dizendo, engraçado, eu fiz uma formulazinha, Joel, que eu dou pro povo, dá um sono danado. Eu digo, é? Ela disse, eu misturo isso com aquilo. Eu dei para Paloma. E aí, sim. Quando aí, ela estava na fase do estudo da faculdade, ela não estava conseguindo dormir, eu cheguei a fazer a fórmula para ela. E ela me contou que você tomou. Aí a Paloma tomou essa fórmula, minha filha, hoje a farmacêutica, né, do nosso trabalho, e ela capotou. E eu falei, gente, vamos copiar essa fórmula. Sim. E aí ela trouxe essa fórmula, eu aperfeiçoei em laboratório, aperfeiçoei do meu jeito, né, para ficar mais a cara do laboratório. Mas essa fórmula do sono até hoje existe. Ó, a alquimista aqui, ó. Sim, fórmula eu tenho que dar o crédito para ela, porque Obrigada. realmente, nossa, essa aí eu não precisei nem me preocupar, essa aí eu não precisei nem pensar. Veio da Karen, com a experiência laboratorial. É por isso que eu sempre falo, Karen, que para os meus alunos, né, alunos da escola, a importância que é o atendimento. Você vê isso também como uma coisa importante, assim? Sim, tem que atender, não tem? Sim, essa fórmula mesmo do sono, né, foi muita experiência. Então, eu tinha alguns pacientes graves de insônia, mesmo a mulheres com menopausa, falando mesmo das mulheres, tem muita questão com sono, né? Sim. E foi naquele laboratório, nosso laboratório ali, eu fui experimentando e fui chegando nessa fórmula e vendo o quanto ela dava resultado. Sim. E ela dá mesmo muito resultado, né? Ela Nossa, equilibra muito. é incrível. Você sabe que Teve até muita gente esse que mês, veio me agradecer depois. Esse mês eu tava com dificuldade mesmo para dormir, porque João Di na minha cabeça, ele não deixa. Ele tá fora do tempo e espaço, né? E esquece um detalhe importante, que eu estou no tempo e espaço. Eu não estou lá no lugar dele. Aqui, né? Então não tem hora, né? Não existe hora, não existe dia, não existe noite. Se ele tiver afim, ele vem e acende a minha cabeça. E eu fiquei com dificuldade assim, de dormir alguns dias, sabe? Porque eu ficava muito ativado mentalmente. E aí eu pensei, geralmente, uma pessoa que tem muita atividade mental, eu dou força, porque tem muito aminoácido, ajuda bastante a relaxar e dar o comando, né? Dorme. Mas eu não estava conseguindo. Aí eu falei, a fórmula do sono. Eu vou tomar essa fórmula do sono. Vai ser uma oportunidade também, fazer muitos anos que eu não tomava. E aí eu tomei e, nossa Senhora. No outro dia, o rapaz que me ajuda bastante, o Ademir, foi lá na janela do quarto. Seu Joel, tá tudo bem? Ele disse, tá. E o senhor tá bem? Eu digo, tô. Ele falou, não, porque eu vi que o senhor dormiu aí bastante.
Eu falei, nossa senhora, que horas são, Ademir? Olha. Ele falou, já são 17 horas. Olha. E eu tô indo embora. Aí, como eu vi que o senhor não levantou, que o senhor sempre levanta para fazer, que eu faço, ele faz o suco verde para mim todo dia de manhã. Eu vi que o senhor não levantou. Aí eu fiquei preocupado. São 5 horas da tarde. Olha isso. Eu capotei. Que delícia. É. Teve um paciente que falou, bom, Karen, né? tem dormonide nisso. É. Eu falei, tem não. É. Floral. Já me perguntaram. Já? Já me perguntaram. Nossa, eu durmo que nem se eu dormonide. se eu colocava algum calmante, eu digo, coloco flores. Flores, né? E nesse trabalho... E eu gosto de fazer muitas fórmulas assim. Você gosta, né? Eu tenho bastante. De introspecção. Que eu percebo. A aranha assim, não, a aranha é da... Dona Aranha. Dona Aranha é para acordar, não é isso? Não, é para estimular mesmo. A libido feminina mesmo. Nossa, que legal. Vai bem para essa mulher, para essa conexão dela com os prazeres dela, com tudo na vida. Então, também acaba sendo esse processo de... Às vezes, não é direto a libido da Dona Aranha subindo pelas paredes da sexualidade, mas da sensualidade, do prazer. É a descoberta disso, né? Dar movimento a essa sensualidade é uma coisa que eu acho que é super importante, né? E cada um tem... Eu gosto muito de trabalhar essa sensualidade, porque uma mulher tem a sua individualidade, cada uma tem o seu jeito de ser mulher. Você acha que é diferente, Karen, vamos falar sensualidade, a sensualidade do homem com a sensualidade da mulher? São duas coisas diferentes? A expressão? Eu encontro hoje os 2 pontos nos dois. Mas, sim, é diferente. Né? Mas eu encontro a sensualidade que tem uma energia feminina já em homens, sim. Né? Principalmente na homossexualidade, mas nem sempre, tá? Tem muitos homens sensíveis que trazem essa sensibilidade feminina. Mas, no geral, tem, sim, diferença. Né? Porque hoje também tem muitas mulheres que se masculinizaram, principalmente pelo mundo corporativo. Eu tinha uma paciente que ela se vestia de homem para ir trabalhar, porque ela era, entre 13 diretores, ela era a única mulher. Então, para eles respeitarem, que eles não deixavam nem ela falar na reunião. Para eles respeitarem, ela usava terno, praticamente, cabelo preso. Ela se masculinizava. E um dos trabalhos mais legais que eu tive ali com ela foi trazer esse feminino de volta. Não, você vai de saia, você vai com o cabelo solto, você vai pintada. Você pode ir com decote e trabalhar. Ai, não, mas eles vão... E daí? Você tá fora. Pra lá. Deixa ele olhando pro seu decote, você fala, então, e assina aqui pra mim. Para, olha sua força. Aceita a mulher que você é. Aceita o seu poder. Tá tudo bem. Né? Não tem que se esconder. As pessoas têm que aceitar quem você é. Você não tem que usar a força do homem. Se esconde usando a imagem do homem. Do homem. Não é isso. Não é por aí. Não é esse caminho, né? É a mulher multitarefa hoje. Ela vai para todos os caminhos fazer todas as tarefas ao mesmo tempo, porque ela consegue. Sim, ela consegue, mas ela não precisa. E ela pode começar a se libertar disso, que ela não precisa. Ela pode usar a força do feminino e as armas que ela tem também para viver e ter prazer e ser feliz, né, Joel? Sim. Hoje, assim, dentro da nossa cultura de relacionamento, o que é que você, como alquimista que tem experiência assim com muitas mulheres hoje, o que você acha que falta? O que você acha que atrapalha o mundo das mulheres? Por que elas hoje mergulham num universo que como essa, né? Você vê, o universo que ela mergulhou foi querer ser um homem para se impor aos homens. É impossível acontecer. E dentro da relação familiar existia também essa inversão, né? Ela falava que o marido dela era o paitorista, que levava as filhas para a escola ou para a ginástica, ele fazia o mercado, ele cuidava, ele era o dono de casa e ela era a provedora. Interessante isso. Então existia ali já realmente uma troca de papéis. Isso, só que foi assumido e eles se deram bem nisso. E por isso que eu falei, existem acordos que podem acontecer. E nessa família existiu e estava tudo bem. Essa coisa da mulher é interessante. Eu estava viajando com 3 mulheres no carro e furou o pneu.
Aí uma falou, não, deixa que eu troco. Eu falei, como assim? Isso. Joel, esse seu DNA paraibano de querer ser macho. Eu digo, não, eu não quero ser macho, eu não sou macho. Inclusive, eu não sou macho. Mas assim, eu não vou deixar vocês trocarem o pneu do carro. Quem vai trocar o pneu do carro sou eu. E elas ficaram pé da vida comigo. E teve uma lá, que era assim, a mais masculina, assim, uma menina bem masculina, assim, bem garoto ela, sabe? Ela falou, não, de jeito nenhum. Você está sendo machista, você está sendo... Eu falei, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Vamos fazer a seguinte, ó, vem cá tu quer fazer o quê? Pode deixar que eu troco o pneu do carro. Eu digo, ó, uma coisa Mas você muito... pode deixar também vamos fazer trocarem, vamos fazer um teste existe lugar para todo mundo. Simples aqui, ó, simples. Até porque hoje... Mostra o teu braço pra mim. Fazer força. Faz assim, ó, pra mim. Mas naquela época tinha, viu? Tinha. Faz assim pra mim. Aí ela... Eu sou forte. Eu digo, não. O pneu desse carro, ele pesa em média 25, 30 quilos. Se você for pegar isso aí, você vai se machucar. Porque é muito pesado esse pneu. Isso aqui não é um carrinho, é um carrão. É um jipão. Tirar esse pneu daí, eu até vou te pedir ajuda. Você vai ter que me ajudar. Porque eu não consigo. Imagina você, mulher. Se oriente. Mas a gente tem que se sentir útil. Eu digo, não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma utilidade a vocês. Enquanto eu estou mexendo aqui no carro, pega aí vai colher um monte de galho de árvore, esses arbustos que estão aqui no pé da estrada. Caminha aí uns 200, 300 metros, porque essa é uma estrada que só passa carro de vez em quando, para avisar, porque a gente está numa curva, pronto. Você está sendo útil. Você vai me ajudar muito se você fizer isso. Porque eu vou trabalhar aqui despreocupado e vocês vão ser minhas guardiões. Aí as caras todas felizes. Ai, que equilíbrio bom. de funções. O equilíbrio de funções. Mas não, a força física ainda é um desafio para a partilhar, entendeu? Sim. Porque... Nem para todas. A gente teve um projeto social lá da Escola de Alquimia. Participei daquele projeto do Dandara, sim, que era em São José muito dos legal, Campos. né? Mulheres vítimas de violência e de abuso, para quem não conhece, era um projeto muito lindo. E nesse projeto eu lembro sempre de um caso que era a Regina. Ela era uma mulher incrível, que ela era pedreira. Ela é pedreira, acredito. E ela se masculinizava bem, ela estava bem escondida dentro do corpo, né? Depois de toda a história de vida dela. Nossa, que legal. Que história. E ela tinha toda essa força como pedreira, incrível. E a pessoa que tinha passado a situação do abuso perseguia essa pessoa. Perseguia, aparecia na esquina, tinha que manter aquela certa distância que a justiça coloca, mas ficava provocando. E dentro desse trabalho... Ele era o quê? Um marido dela? Era um homem. Um homem que tinha uma atração fatal. Por ela. Esse modelo, né, de atração fatal. A relação já tinha tido abuso, batia também, chegou nisso. Então já tinha pela justiça esse afastamento. E mesmo assim, ele perseguia. Durante o nosso trabalho, lá do projeto social, e eu comecei também com constelação... Você foi cuidar dela? Cuidei do grupo. Passavam por alquimistas, né? Eu era da supervisão. Passavam com alunos da escola e depois vinham para a gente na supervisão. E eu fazia uma constelação, uma conversa. E trabalhava a sensualidade dessas mulheres, porque elas vão retraindo a sensualidade depois de passar por violência. E dentro desse trabalho, eu vi essa mulher se transformando. No último dia do último floral, ela veio com vestido... Você nem conheceu. Cabelo raspado de um lado, cabelo comprido do outro, com uma pena. Parecia uma indígena, assim, a coisa mais linda. Nossa, que coisa linda. Ela empoderou, eu falei, quem é você? E quem você fez com a minha amiga que sumiu? Ela, não, sua amiga está aqui. Eu sou essa pessoa que você me ajudou a me transformar, a me reencontrar, Karen. Eu me reencontrei. E tem uma coisa para te contar, o que ele, quando me viu assim, ele saiu fugido, desesperado. Ele ficou com medo da minha força. Ele queria um homem nela. A força, ele queria o homem dela. Ele ficou com medo dela mesmo. Achou que ela estava forte demais. Viu que ela estava andando armada. Viu que ela estava empoderada. E enxergou a mulher, né? Enxergou. Foi linda. Você vê como é importante. Teve muitas histórias, mas essa foi marcante. E é interessante, assim, por tudo que você tem conversado aí, todas essas histórias que você tem contado,
Eu fico vendo uma coisa interessante, assim, você vai falando, eu vou montando aqui uma história dentro da minha cabeça. Eu acho que ainda tem, não sei se você vai concordar comigo, eu queria também saber a tua opinião. Eu acho que ainda tem, assim, eu não sei se é um mito, sei lá, não sei o que é, eu não sei explicar direito, mas você vai me entender. Essa coisa do empoderamento feminino, muita gente acha que empoderar o feminino é você despertar a pombagira, é você despertar a cigana, é você ficar, né, de repente virar aquela mulher esvoaçante. Muita gente, esse mas é o nosso mundo machista disso, né? que traz esse ponto de vista, né? Porque a partir do momento que você vê uma mulher que ela consegue se expressar, se impor, colocar a verdadeira... Ela é histérica. A gente já vê no passado isso, né? Era considerada histérica, puta, vadia. Era considerada a pombagira. Pô, bruxa, né? Bruxa. O nome bruxa significa isso, né? Mulher forte, mulher diferente, neurodivergente. É o que significa a palavra bruxa. A força feminina assusta. Realmente assusta. E para baixar esse poder, essa força, ele é julgado. Por todos, Sim. né? Por muitos. Somente numa sociedade machista como a nossa. Uma sociedade machista, às vezes muito por mulheres. Eu acho que hoje a mulher está olhando para isso, graças a Deus, de uma forma mais amorosa, uma mulher para outra, com sororidade, né? Que a gente diz, de reconhecer e acolher a outra. Mas há um pouco tempo atrás, e a gente ainda tem que falar que é pouco tempo atrás, ainda existia muito o julgamento, principalmente de outras mulheres. Olha, meu avô, ele não deixava as filhas estudarem. É muito pouco Meu tempo. avô, o pai da minha mãe, só teve uma filha que se formou, essa filha, se formou médica, ela faleceu recente, essa tia, minha irmã da minha mãe. Se formou porque ela estudava escondido. E quem ajudou muito ela foi meu pai. É tanto que ela tinha um grande sentimento assim de gratidão por meu pai, seu Pompeu. Porque ele ajudou muito ela. Inclusive com os livros que eram muito caros na época. Ele levava esses livros aqui de São Paulo para o Recife, que era onde ela estudava. E ela casou, acelerou o casamento para poder sair de casa e continuar os estudos como médica. E no dia da formatura dela, ele não foi lá pôr o anel no dedo dela. Entendeu? Mas isso é muito, né? Como, e as outras nenhuma se formou. Pela constelação, a gente chama de excluídos, né? Então, e quantos você imagina de excluídos que tinham, que eram mulheres que foram consideradas prostitutas, bruxas? Muitas. Eu tive também lá nesse projeto uma senhora que ela tinha sido expulsa de casa pela mãe porque a menina estava sendo abusada pelo pai. A mãe expulsou porque como se a filha estivesse disputando o marido com ela. Tá. E a filha estava sendo abusada. Então, era assim, a menina que era foi excluída. Vítima se tornou o a bandido. Excluída da família. E aí, gente, que coisa incrível. Então, pela constelação a gente vê muito. Tem uns casos muito loucos, né? Tem umas histórias muito loucas. Eu acho, cara, uma coisa assim que me chama a atenção, sempre no meio desse grupo de mulheres, 96% dos meus alunos são mulheres. Eu já formei mais de 40 mil pessoas, né? Tenho um aluno, hoje, terapeuta, alquimista, em 14 países. Então, eu tenho muita história para contar, né? Mas uma coisa que eu vejo, assim, que eu não consigo tirar isso da minha cabeça, essa coisa, por exemplo, a mulher, e vai demorar muito ainda, eu acho que para sair desse estigma, ela já é aquela que se entregou ao diabo, né? No paraíso, desde Adão e Eva, a mulher que é a culpada. A mulher que foi a traição, a mulher que fez ele comer a maçã, a mulher que tentou ele. Ela se equiparou àquela serpente que era o cão dos infernos. Então a mulher tem um estigma. Ela que é a sedutora, nossa, que é um fez estigma. O pecado começar. Então você acha que essa coisa também quando a mulher se empodera e ela se transforma e ela se coloca no meio social como aquela pessoa empoderada? Esse é meu sonho de consultório que eu amo fazer. Na realidade, mostra um pouco
mostra um pouco esse... deixa eu ver se eu encontro a palavra certa. Por exemplo, quando a mulher ela brilha e ela se mostra, ela se empodera com essa... A gente pode comparar com essa coisa da sedução no paraíso. Sim, eu até lembrei agora todo mundo olhar para ela e dizer, Eva, tá me tentando, ela vai fazer eu comer aquela maçã, e naquela maçã reside o pecado e a desobediência. Mas é assim, né? A mulher... Tem esse peso, não tem? Sempre leva mais a culpa, sempre. Assim, o homem traiu com aquela mulher, mas olha também aquela... Né? É incrível isso. Não é ele que traiu a esposa. Não, ele é um a santinho. mulher que foi a sedutora não foi a... Né? É sempre assim. Eu lembro uma vez lá no seminário, voltando lá da alquimia, eu depois que dei a palestra de sensualidade e de sexualidade, teve uma senhora que veio conversar comigo. Ela falou, Karen, eu tô com uma dúvida muito grande. Ele fala, o que foi, que eu posso te ajudar, né? É que você é tão fofa, você é tão carismática. Por que você fala de sexualidade? Não parece tua cara. Eu falei, por quê? Para falar de sexualidade eu tenho que ser vulgar, do seu ponto de vista, eu tenho que ser, sei lá, gritar, ser muito expansiva. Eu acho que até sou um pouco, né, Joel? Mas ela fez esse comentário, mas você é tão fofa, você é tão carinhosa, não combina com você. Ela me fez esse comentário. Me diz uma coisa hoje, por exemplo, se eu disser assim, eu queria fazer uma consulta contigo. Eu vou para onde? É São Paulo? Você atende em São Paulo? Moema. Lá em Moema. Estou atendendo em Moema e tem uma sala na Vila Mariana que eu atendo algumas vezes, mas eu estou em Moema. Mais Moema. Isso. E tu atende assim, consulta individual, EAD, como é? EAD? Eu sempre chamei EAD. Os dois, né? Depois da pandemia, a gente atende muito online. E tem alguns pacientes que eu nunca vi pessoalmente depois da pandemia, né? É mesmo? Mesmo que moram em São Paulo. Eu tenho alguns pacientes e funciona em São bem Paulo. assim. A constelação, eu trabalho com a constelação dos bonequinhos na água. Não sei se você já viu. Então, você põe num meio de água. Para a constelação online, ela é incrível, porque você vê o movimento do boneco. Ele no meio. E não tem como interferir naquilo. Não. É naturalmente. É natural, uma coisa muito incrível. É energia, é o campo, Gente, né? Gente, eu acho isso impressionante, sabia? É o campo morfogenético, não tem nada de espiritualidade, as pessoas ficam, a gente, né, tem... É outra espiritualidade, né? É o outro campo, nível da espiritualidade. É o campo mesmo que existe, esse campo morfogenético. Ele é científico já. Então, ali, para o atendimento online, nesse meio da água, dá para trabalhar muito, e muito profundamente. É uma constelação. Eu trabalho em grupos também. E é uma coisa legal. Eu tinha maior resistência, viu? Eu lembro. Você lembra? Eu tinha muita resistência com isso. Hoje eu não tenho mais. Eu não atendo, assim, à distância, né? Mas eu fui entendendo esse processo, entendeu? E uma coisa maravilhosa que eu acho que tem o atendimento à distância é, por exemplo, se eu estou no meu canto conversando com a Karen. Eu estou numa sala conversando com a Karen. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com esse aconchego. Eu crio o meu aconchego. É gostoso. E aí você é atendido por você. Não é uma delícia. Numa ponta. Então, eu estou muito bem ali, entendeu? Eu entendo isso hoje. Eu não entendia, não. Você sabe, eu que tenho muito essa coisa do toque, né? Você lembra? Põe massagem, põe agulha. Eu trabalho com laser terapia também, uns pontinhos. Eita, tu és uma bruxa completa. Né? Trabalho um pouco. Eu adoro ter esse contato. Sim. Mas hoje, com online, eu percebo que não faz falta. Então, assim, eu tinha que pôr a mão naquele ponto do corpo do paciente para trazer à tona e trabalhar alguma questão. Você pode fazer hoje, isso de outro jeito. Distância, até o aromaterapia, que eu trabalho com psicoaromaterapia também, eu já consegui fazer com o paciente online. Porque eu gosto de falar, cheira esses 3 olhinhos. Entendi. Então, online, como é que você faz a pessoa sentir o cheiro dos 3 olhos? Já consegui perceber pela pessoa, eu cheirando, vendo no campo da pessoa como ela se transforma facialmente, se ela relaxa. Porque se você for pensar, às vezes um telefonema a gente fica mal, fica bem, fica num telefone. Exato. Às vezes, inclusive, eu tenho muito isso comigo. Às vezes eu não estou bem assim. Não existe tempo. Aí me liga fulano, ciclano, que também não está bem. Às vezes eu estou eufórico, assim, do nada me liga uma pessoa me dando uma notícia boa. Então, você vê, tem um campo aí, não tem uma ligação? É o campo morfogenético. Então, se você está de um outro lado da tela, vai funcionar muito bem, né? Eu hoje aceito e hoje, às vezes, um aluno meu faz,
O que é que você acha? Eu digo, atenda. Liga teu computador e entra em contato com o teu paciente e para atendo. com isso. Eu porque... atendo tanto fora daqui, no Brasil, mas quanto fora. E pode atender no mundo todo, No mundo né? todo. O mundo todo está ali dentro da tua sala. Super. Isso eu acho tão lindo, sabia? No mundo todo. E aí você atende aonde, Moema? Qual é o endereço lá? É na Sabiá, 38... Rua Sabiá? Onde é a Rua Sabiá? Avenida Eu nem Sabiá. lembro. Avenida Sabiá. Avenida né? Sabiá. Eu não vou lembrar agora o número, porque estou pouco tempo, já faz um ano que eu estou lá. Eu saí ali da Pelotas, né? Eu estava na Vila Mariana. Sim. Aí eu fui para lá, para Sabiá agora. E tu és a mesma cara, né? Fica velha, não. Isso já quase que meus Passa 50 anos. Passa 50 anos quase, tá aí. aí. Eu vou fazer 70 já. Mas a gente vai ficando cada vez, cuidando mais da gente, ficando mais feliz. Olha, hoje eu tenho... Tem coisa que faz muito bem para a pele. Minha vida é solitária, né? Eu fico pensando assim, nossa, eu não consegui viajar de avião só. Eu não conseguia ir na padaria só. Não conseguia. Eu sempre fui casado, eu sempre tive companheira, companheiro. Sempre. Sempre. Sei. Agora eu moro só numa casa grande e tem lá que eu chamo ele de meu marido de aluguel. Porque ele é que faz tudo. É elétrica, hidráulica, pinta. Todo dia eu invento um negócio para fazer em casa. O Ademir vai lá e ele é pastor da igreja pentecostal. Tem uma família linda, hoje foi todo mundo fazer óculos, né? Eu financei lá, dei de presente de Natal os óculos para a família toda. Eles estavam todos muito já há tantos anos que emocionados. Com você, que a gente conhece. A esposa dele, ela foi babá das minhas filhas e ela hoje é costureira. Então tudo que eu preciso de costura é Tereza que faz para mim. Então eu vivo muito bem. Eu estou muito feliz. Eu tô realizado. Eu me sinto renovado, sabe? Eu tenho assim hoje um controle total sobre a minha vida, que geralmente estava sempre na mão de alguém, entendeu? Eu sempre tinha uma lista para cumprir, mas não era minha, era de outra pessoa. E aí quando eu chegava com 10 coisas, mas eu não fiz a nona, Ave Maria, era um drama. Mas por que você não conseguiu fazer isso? Eu digo, não, mas processos mais importantes. Eu fiz as outras 9, tá tudo bem. A individualização é muito importante para você conseguir ser feliz. Eu tô adorando essa fase minha. Mas eu sou libriana, né? Tô sempre... Não, você é uma libriana, é assim, né? Precisa ter alguém para... Sempre juntinha. Essa natureza. E aí? Me diz uma coisa. Se eu quiser hoje te encontrar nas mídias sociais... @Karin Neves. @Karin Neves. Karin Neves. K, né? K-R-I-N, e aí vem o N em seguida. Karin Neves, N-N. É bom deixar lá, quando tiver o podcast editado, né? A gente vai colocar. Vai ficar bem legal. Sim. E aí ligou para você, marca a agenda e vamos conhecer essa grande alquimista que você é. Bora acreditar nesse processo de transformação. Porque a gente sabe quando a pessoa está realmente disposta a se transformar, a crescer, a evoluir, a se libertar e ser feliz, é rápido, né, o processo alquímico. Eu estive aqui já com alguns alquimistas, né? Já tem alguns podcasts aí no YouTube, na minha página. E geralmente um alquimista, eu sempre fazia essa pergunta, eu sempre gosto de explorar esse assunto, que é assim. Se hoje você olhar para aquela câmera ali, que está ali, ó, você olhar para aquela câmera, qual é o perfil que hoje mais te procura, que você gosta mais de ajudar? Por exemplo, veio uma terapeuta aqui, sentou aí, eu fiz essa pergunta e ela falou assim, o perfil que eu mais gosto de ajudar são as mulheres que estão querendo mudar a profissão, por exemplo. Aí veio outro terapeuta, eu fiz essa pergunta também, disse, você, o que eu mais gosto, quando a mulherada chega dizendo que ela quer engravidar. Que eu gosto muito de trabalhar com a matriz, essas coisas. E você tem um perfil assim que você gosta? Olha, é assim... Que você se identifica com a mulherada? Eu adoro atender, eu amo ser terapeuta. Amo, é minha vocação de vida, é meu jeito de ser. Mas você que está querendo
como mulher, se encontrar dentro desse feminino, entender sua sensualidade, a sua sexualidade com prazeres da vida. Eu estou aqui. E tem agora um público que tem a ver comigo, com a minha fase, que é a menopausa. Eita! Eu estou desenvolvendo muitos trabalhos incríveis nessa fase da menopausa. Nossa, que legal. Pra você ter uma ideia, Joel, já estava há 1 ano certinho, 1 ano e 3 meses, sem menstruar. Eu comecei esse trabalho comigo, até para os calores. O resto, tudo bem, tranquila. E voltei a menstruar. Ainda não estava na hora de... Olha só que coisa incrível isso. Meus hormônios reequilibraram, voltei a menstruar. Ainda não era a hora. E hoje é muita gente. Nossa, olha... Tem gente muito antecipando esse fim muito de semana eu pela questão do cortisol, da ansiedade. Estão antecipando muito. Esse desequilíbrio hormonal, né? Essa coisa da sociedade muito apressada, né? Então, esse seria um público. Então, você gosta desse público. Adoro. E você vai ajudar muita gente, né? Por experiência, que a gente passa também junto com a experiência. Primeiro, eu já tenho a minha experiência como mulher, mas essa experiência agora também junto na menopausa. Que legal. Tá sendo uma delícia trabalhar com isso. Apesar de que o seu universo é muito amplo, né? Não é só isso, mas isso é um público que você gosta de ajudar. Relacionamento também é sempre uma coisa que eu adoro fortalecer, ajudar nas relações, de todas as formas de relações de vida, né? Muito legal. Sou sempre muito aberta a entender. Karen, olha, você vê que o tempo voou, né? Rapidinho. Você viu como é? Uma delícia, adorei. Uma delícia mesmo. Tenho que agradecer o convite, que foi incrível. Muito obrigada, Joel. Tá aqui é sempre uma honra. Você sim é um mestre incrível, professor incrível. Ele falou, gente, nada de ficar me exaltando, mas vou sim te exaltar, porque você foi mais do que um professor, né? Um mestre de vida e de alma, que nos mostrou um caminho onde você é o mestre, nós somos os alunos que viramos professores também, né? A gente só pode ser professor e terapeuta graças a ter um mestre. Muito obrigado. E é uma delícia, muito obrigada. E você vai ser poder sempre ajudar bem-vinda aqui no AlchemyCast. Bora. A gente pode aí, num futuro próximo, né? Num futuro próximo, fazermos outro bate-papo desse, e a gente pode até direcionar para outros assuntos. Um assunto, né? Trazer mais informações de alguns assuntos. Que eu acho isso interessante. E aí também, aqui o estúdio tem um movimento que a gente está organizando a médio e longo prazo, que é também visitar o seu espaço. Que delícia. A gente fazer lá no seu espaço, onde você trabalha, conhecer lá a tua sala. E aí vai chegar eu lá, entendeu? Uau, imagina, gente. Que então isso aí também é um projeto que fica aí para o futuro, um AlchemyCast no teu templo. Lá onde é o seu templo. Vou amar e honrar muito. Então eu gostaria que você encerrasse o AlchemyCast. Olhando ali para aquela câmera, você dá o seu tchau. Agradeço a todos que assistiram a esse episódio. Foi uma delícia estar aqui conversando com o Joel, mas é muito importante que você entenda o seu processo, o quanto você está pronto para se transformar, para crescer, para desabrochar, né? Essas flores que estão aí para serem desabrochadas. Pode me procurar, estou aqui para acompanhar o seu processo. E olhe, gente, a Karen é top. Conheço Adoro. há muitos anos. E eu vi uma menina. Ela era uma menina ainda trilhando ali aquele primeiro momento como uma terapeuta. Eu vi a Karen Neves, estudante da Escola de Alquimia. Eu vi a Karen Neves inventando a fórmula do sono. Eu vi fazendo muitas experiências, foram muitos encontros. Nunca tive nenhum desencontro com ela, mas também se tivesse eu dizia aqui, viu? E entre vinhos e entre encontros, a gente festejou muito a vida. E hoje ela é essa mulher, né, empoderada, ajudando a mulheres que precisam encontrar esse caminho também da empoderação. Então, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez aqui, muito obrigado a Karen Neves, a nossa alquimista hoje, no AlchemyCast. E até o nosso próximo encontro. Beijos alquímicos e até o próximo AlchemyCast com Joel Aleixo e os nossos alquimistas de plantão. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Obrigado você. Que delícia que foi.